Olá, queridos irmãos, que prazer imenso estar com você aqui neste momento e podemos meditar na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. É esta palavra que é a razão de estarmos aqui nesse momento, porque fomos alcançados por ela, transformados por ela, alimentados por ela, guiados por ela, e é ela que nos conduz ao mundo de Deus, ao universo divino. Isto só é possível porque nascemos de novo. E você sabe que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, é muito bom quando o cristão tem esse privilégio de poder pegar a Escritura Sagrada e ter nela o seu prazer, meditar nela de dia e de noite, né? E nós queremos aqui, neste momento, falar sobre o livro de Neemias, sobre Neemias, este servo de Deus, e eu quero falar com vocês justamente sobre a sensibilidade espiritual de Neemias. Um homem naturalmente suscetível à voz de Deus, muito embora seus encargos elevados no governo, mas nunca esqueceu o seu povo. Você sabe que Israel passou por muitos reveses neste mundo. Foi levantado no cenário do mundo como um povo de Deus, como nação eleita pelo Senhor, escolhida por Ele. Ele levanta os patriarcas e profetas, grandes líderes do passado, para conduzir este seu povo. Ele desce aqui à terra e entrega na mão do seu povo os 10 mandamentos para que o mundo conhecesse quais são as normas do reino de Deus. Então esse povo teve privilégios que nenhuma nação teve na face da terra. Mas Deus, quando escolheu este povo, Ele também fez ali uma aliança com eles. Deus seria fiel, cuidaria deles, conduziria por esse mundo, mas também eles, em contrapartida, tinham que fazer uma coisa apenas. O que é? Adorar e confiar em Deus. Fazer a sua vontade. Ser um povo separado, um povo santo, um povo excluído do mundo de pecado, para servir a Deus vivo. O mundo experimentou o que significa um governo teocrático, quando ele levantou Israel no cenário do mundo e colocou como cabeça. Naquele curto espaço de tempo em que Israel se tornou cabeça das nações, como Deuteronômio 28 declara, te porei por cabeça, então você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado no campo, abençoado na cidade, abençoado na família. Agora, se você agir errado, o problema vai ser sério. E como de fato aconteceu, Deus cumpre a parte dele, mas o seu povo não cumpre. E este povo, infelizmente, caiu no pecado, foi entregue na mão dos malfeitores, foi destruída pelas nações da terra. Quando Nabucodonosor veio a Jerusalém e destruiu a cidade, o templo, os muros, os portões, deixando só escombros, levou as pessoas que tinham condições psicológicas, pessoas que tinham ofício, que tinham profissão, pessoas da elite, ele levou consigo. Ele só levou pessoas que pudessem realmente contribuir para o engrandecimento do seu reino. Para que levar os pobres? Para que levar aquelas pessoas que viviam praticamente à custa dos outros? Este pessoal ficou para trás, numa situação calamitosa. E foi justamente numa dessas ocasiões, quando o povo já está na Babilônia, e muitos já com seus pontos estabelecidos, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidênego, nós vamos encontrar Neemias, servindo no palácio, como copeiro mor do rei, homem de confiança em que a vida do rei estava em suas mãos. Mas, naturalmente, Neemias, ele tinha sempre que mostrar um prazer, uma alegria naquilo que ele fazia por dentro. Naturalmente, aqueles que ficaram para trás lhe preocupava. E uma certa ocasião veio uma caravana
lá daquela região e trouxeram um relatório para Neemias. No seu livro, no capítulo 1, versículo 1, declara: palavra de Neemias, filho de Racalias, que sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu na cidade de Susan, que era a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que eu chamo este episódio aqui na vida de Neemias? Justamente a sensibilidade espiritual de Neemias. Este homem vivia tão bem no palácio, naturalmente a sua família muito bem de vida, porque como homem de confiança do rei, era uma pessoa que deveria ser bem paga. Neemias era uma pessoa rica, condição financeira estável, e ele poderia perfeitamente perguntar e levantar uma comissão para ir lá ver como é que está, o que é que nós podemos fazer. Não. Mas esse homem sentiu isso como um impacto na sua vida, sentiu realmente como um estrondo em seu coração, não ficou acomodado com aquilo, e diz ele que ele lamentou, ele chorou, jejuou durante alguns dias, e naquele momento nós vamos encontrar Neemias fazendo uma oração que John Piper declara que é a oração concêntrica, é aquela oração que você faz em volta de você, saindo de você e atingindo o círculo que está em seu redor. Diz aqui: e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Olha aqui, que eu hoje faço perante ti, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. O que é uma oração concêntrica? É justamente aquela que começa de dentro de mim para fora. Começa pela pessoa mais necessitada de oração. A pessoa mais necessitada de oração sou eu. Então vai começar justamente por mim, pelos meus pecados. Pecado dos outros eu não conheço, mas os meus eu conheço. Então eu vou começar justamente pela confissão dos meus pecados. E é justamente isto que Neemias faz, depois de si, pelo povo, pela nação, por aqueles, pela transgressão do povo, e ele vai aumentando e o círculo vai aumentando. É como você tem que fazer, partindo de você, para a sua família, para a sua igreja, para a sua liderança, para o seu município, para o seu país, para os governantes. Isto é uma oração concêntrica, é quando você vai de dentro, e pode começar também de fora para dentro, não tem problema, contando que você ore, Mas quando nós podemos primeiramente desentupir o canal, por onde vão fluir as bênçãos de Deus, que sou eu, a minha vida, então eu começo por mim. E foi justamente o que Neemias fez aqui, confessando. Ele sabe que o povo tinha caído naquela miséria, não foi por outro motivo, foi pelo pecado do povo, pela transgressão da sua nação, a sua liderança que fracassou. Ele sabia disso, mas ele não estava aqui agora para culpar a OB, não.
ele está agora se colocando aqui como intercessor perante Deus em favor deste povo, em favor do seu povo. E ele pediu que Deus desse graça para ele perante o rei, porque era alguém que podia lhe ajudar naquela hora e fazer alguma coisa por ele. Então ele ora, e quando ele partiu para servir o rei notou, o semblante de Neemias estava abatido, ele estava triste, e o próprio monarca puxou a história. Veja como a oração, ela move, ela mexe, ela atinge, as pessoas sentem. Então, o que é que tu tens, Neemias? Por que está com o seu semblante assim abatido? Isso é tristeza da alma, o que é que está acontecendo? Então, nesse momento, Neemias desaba aqui nos ombros do monarca. Como não estaria eu triste quando a cidade do sepulcro dos meus pais está em completa ruína e os meus irmãos que lá ficaram em completa miséria? Ele orou naquele momento, ele falou com o rei naquele instante. Só que Neemias parece que não esperava a resposta tão urgente daquela oração, porque o monarca naquele momento foi e perguntou: o que é que tu queres dessa vez? O que é que você deseja? Então nos diz aqui o texto bíblico que ele fez uma oração tão rápida, e Deus respondeu para ele, e quando respondeu ele já estava com tudo engatilhado. Eu quero que tu me envies a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique, para que eu possa ver o que é que eu faço, posso fazer. Irmão, Neemias era um líder diferente de muitos. Se fosse outro, olha, majestade, eu vou levantar aqui uma comissão para fazer um levantamento da situação, para ver por onde nós vamos começar. E esse negócio de comissão para cá, comissão para lá, comissão que termina e ninguém faz nada. O autêntico líder, ele começa, e quem quiser que o acompanhe. E foi justamente o que aconteceu aqui com Neemias, só que ele já veio para o rei com tudo na palma da mão. Eu quero que o Senhor me envie, eu quero que o Senhor me dê carta para os governadores da província, eu quero que o Senhor me dê autorização para Asaf me dar a madeira para aquilo que eu vou necessitar. Eu quero essas coisas do caminho. Então, foi justamente o que aconteceu. Então, este homem, além de ter a sensibilidade espiritual de reconhecer a miséria do seu povo, a miséria que estava em redor, a cidade que estava em ruínas, o muro quebrado, tudo. E quando nós, aqui em pleno século 21, olhamos para a nossa sociedade, olhamos para o nosso meio educacional, olhamos para os nossos sistemas religiosos do mundo, o que é que nós estamos vendo? Escombros para todos os lados. Escombro para todos os lados. E ficamos levantando comissão para cá e para lá, quando nós temos que fazer como Neemias, levantar e agir, começar a fazer alguma coisa. Não é ficar apontando defeito ou falha, eles estão passando por isso porque merecem, eles praticaram isso, por isso que estão nessa situação. Não é hora de acusar ninguém. Já estão machucados, já pagaram um preço, e você ainda vai querer fustigar o povo? Não, é hora de reconstruir os muros. O muro da moralidade deste mundo, o mundo da violência deste mundo, as portas das pessoas que estão sem ética, perderam a ética no mundo que nós estamos atravessando. Nós temos que fazer alguma coisa. E foi justamente permitido a Neemias que começasse. E ele foi. Algumas pessoas com ele. Ele chegou depois de não sei quantos dias de viagem. Quando chegou em Jerusalém, que ele chegou, diz a Bíblia Sagrada que de noite, ele saiu para fazer um levantamento da situação. Só que ele não contou isso para ninguém, das pessoas que restaram, que ainda comandavam alguma coisa. Ele não falou nada para ninguém daquelas pessoas, para os maiorais ou para os sacerdotes, essas coisas. Não falou nada para ninguém.
Ele foi às ocultas. Irmão querido, o autêntico líder tem coisas que não pode contar para os outros, porque termina destruindo todo o seu projeto, todo o seu plano. Existem determinadas coisas que a liderança ela tem que manter consigo. Só depois, então, é que ele vai expor justamente isso. E foi justamente o que aconteceu. Neemias, ele partiu, entrou em Jerusalém. Ele ia montado num animal, um jumento, possivelmente, os seus companheiros tudo a pé, e eles foram visitando os muros caídos, portas queimadas, tudo destruído, monte de entulho para tudo quanto é parte. Ele foi até onde o animal pôde ir, e dali pronto. Ele viu que realmente a situação era calamitosa. Os escombros de Jerusalém eram um opróbrio para o povo. Porque aquelas pessoas de fora que conheciam o povo de Deus, que ouviram eles falar de quem era Deus, agora é esta cidade de Deus, este é o povo numa miséria como esta, era um opróbrio tremendo, compreende? Então depois Neemias chegou e contou para os maiorais da cidade e ficaram aborrecidos com ele ainda. Ele disse: não, irmão, nós vamos agora começar a fazer o trabalho, vamos agora, quem quiser se una a nós, porque nós estamos aqui para esta missão. Eu deixei o meu emprego, eu deixei o meu serviço, eu deixei as minhas atividades, não vim aqui fazer turismo, não vim aqui passear, eu vim aqui para arregaçar as mangas, porque eu quero ver a cidade do grande rei só erguida, levantada, e o nome do Senhor ser glorificado. É justamente isso que eu quero, é isso que eu desejo. Então, naquele momento, os magistrados e as pessoas que estavam ali viram que realmente era necessário, e eles começaram, então, a trabalhar. Eles começaram a reedificar o trabalho. Agora, uma das coisas que eu quero que você observe aqui, justamente, vamos dar um pulinho para o capítulo número 3 deste magnífico livro de Neemias, porque ele começou a trabalhar, ele mexeu com o ânimo do povo. Porque o autêntico líder, irmão, não é aquele que fica lá atrás empurrando as pessoas, não. É aquele que vai na frente. Quem quiser que me acompanhe, quem quiser que me siga. E quando você vê um líder entusiasmado, ninguém quer ficar para trás. Tinha dificuldade, Sanbalá e Tobias se interpõem no caminho, porque esse tipo de pessoa você encontra em tudo quanto é lugar. Os pessimistas, os maldosos, aqueles que não querem o progresso, que não querem ver a obra de Deus crescer. Ali está Sanbalá e Tobias, estão em toda parte. São aqueles que são contra dízimo, contra a vigília, é contra isso e aquilo outro. O que eu acho interessante é que esses Sanbalá e Tobias que estão na igreja estão sentados lá no banco. Não deveriam sentar, porque aquele banco foi comprado com o dízimo dos irmãos, aquela igreja foi construída com o dízimo das pessoas, mas querem ser contra tudo e não fazem absolutamente nada, só querem atrapalhar o progresso. Então, irmão querido, nós começamos a observar aqui nesse momento, quando Neemias, ele reanima o povo e começa a trabalhar. E uma das coisas que eu acho mais linda aqui no capítulo 3 de Neemias é justamente a união que houve do povo aqui nesta hora. Como este povo se levantou com uma autoridade divina esplêndida. E você começa vendo aqui no capítulo 3, versículo 1, e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta do gado. A qual consagraram, levantaram as suas portas até a torre de Meá e consagraram até a torre de Ananel. Que bom que os sacerdotes se uniram nesse projeto. Que bom que aqueles homens que estão ali, todos de terno e gravata, com aquela sua indumentária de sacerdote, eles começaram nesse momento a colocar a mão na massa. Começaram a carregar tijolo, carregar telha, carregar pedra, carregar isso e aquilo outro, porque eles queriam ver o muro e a cidade reconstruída. E começaram justamente pelos portões, que é o lugar aqui onde entra e sai,
Mais uma coisa que eu acho interessante, no versículo 3, diz que junto a ele, versículo 4, e ao seu lado, versículo 5, e ao seu lado, versículo 7, e ao seu lado, versículo 8, e ao seu lado, versículo 10, e ao seu lado. Irmão querido, isto aqui fala de uma unidade do povo nesta hora, uma união perfeita. Quando o povo de Deus se une com um objetivo, a obra cresce, a obra segue, ela vai em frente. Mas quando fica brigando um pelo campo do outro, pela posição do outro, querendo puxar o tapete do outro, a coisa não vai para frente. Mas quando eles se unem num só objetivo, que é de ver o trabalho prosperar, então você observou aqui mais de 10 vezes a expressão juntos, unidos, perto um do outro, batalhando ao seu lado, estão ali batalhando. Aqui fala de unidade, uniformidade naquilo que deve ser feito. E uma outra coisa que você observa aqui, nesse momento, é que começa justamente os sacerdotes restaurando, sabe o que? Os portões e colocando ferrolho. No versículo 3, declara, e a porta do peixe edificar os filhos de Racen. É justamente esse tipo de espírito que Deus espera do seu povo. Que todos estejam lutando pelo um só ideal. Mas quando nós observamos, irmãos, hoje, em muitos lugares do nosso Brasil, em muitos ministérios por aí, é mais quem puxa para um lado, é mais quem puxa para outro, são as pessoas querendo cada um marcar o seu território, e a obra de Deus vai sendo fragmentada, e com isso, o reino de Deus, ele perde nesse aspecto, compreende? Mas aqui você vê todo o povo de Deus unido nesta hora. Primeiro, restaurando o quê? Justamente os portões da cidade. Restaurando os muros da cidade. Isto aqui é fundamental, é altamente importante, porque, irmãos queridos, se existem coisas que nós podemos observar no sentido espiritual, é que as nossas igrejas hoje têm tantas brechas, existem tantas coisinhas que são por trás dos panos, existem tantas coisas que destroem a vida espiritual de uma igreja, existem tantas coisas que denigrem a imagem do evangelho, são portas quebradas, queimadas, que precisam ser reparadas para que o adversário não entre. Este é o papel da autêntica liderança, é verificar o mal que está chegando, o adversário que está entrando, aquilo que está se aproximando, para que a obra de Deus não sofra nenhuma dificuldade, nenhum problema, mas que nós possamos ter realmente homens de Deus que estejam conduzindo a sua obra de uma maneira sincera, de uma maneira correta, sem nenhuma dificuldade. Precisamos entender que a obra de Deus tem que ser feita, mas para isso nós temos uma liderança, precisamos ter as pessoas fiéis que nos acompanhem, que sigam a liderança, para que a obra de Deus ela seja feita de uma maneira extraordinária. É justamente isso que nós precisamos, tá? Bom, na nossa próxima etapa nós iremos falar sobre a reconstrução dos muros, porque você sabe que o muro estava todo rachado, né? E você sabe por onde entra, tem rachadura, ali tem possibilidade de penetrar qualquer coisa, adversário, animal, isso mesmo. Mas eles começaram muito bem, começaram justamente pelos portões. É justamente por onde entra e sai. Tanto pode entrar o bem como pode entrar o mal. E quando nós começamos a observar esse ponto aí, a vigilância sendo perfeita e completa, então a coisa acontece. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.